profeta ali, diante da sua condição física, né, ele treme diante do Eterno quando ele vê a voz de Hashem, e ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque vi o Eterno. Ele vê a voz de Hashem. E ali o Eterno dá uma tarefa para o profeta, e ele vai fazer ali calar-se o homem diante das suas vontades, né? Fazer cessar o desejo do próprio homem, estabelecido pelo próprio homem. Mas nós vamos agora no livro do profeta Zacarias, capítulo 7. Por quê? Nós vamos a Zacarias capítulo 7. Porque a justiça de Adonai é sobre o coração, correto? Por que nós estamos falando que a justiça de Adonai é estabelecida sobre o coração? Porque parece que você vai vendo ali Faraó, e parece que a justiça de Adonai é para ele, não, é para o coração, né? O personagem ao qual Adonai vai dar essa tratativa para nos ensinar é Faraó, mas a justiça é para todos, tanto para Israel quanto para o Egito. Então ali o profeta Zacarias, no capítulo 7, ele vai falar de justiça e misericórdia. É isso que Adonai quer de mim e de você: justiça e misericórdia. O profeta ali vai falar sobre essa questão do endurecimento de coração. Zacarias capítulo 7, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 8. Zacarias capítulo 7, a partir do verso 8. Diz assim o texto: veio de novo a palavra do Eterno a Zacarias. Assim diz o Eterno dos Exércitos: executai justiça verdadeira. Então ele está falando que se ele pede para executar uma justiça verdadeira, é porque ele está fazendo separação da justiça humana, que o profeta Isaías diz que é o trapo de imundícia, para com a justiça verdadeira, a justiça de Adonai. Ele diz assim, olha, verso 8, né? Verso 9, ele diz assim: assim diz o Eterno dos Exércitos: executai justiça verdadeira, mostrai bondade e misericórdia cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva. Ele vai falar agora da justiça. Olha só: nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal, cada um contra o seu irmão no seu coração. Está vendo que a justiça de Adonai é sobre o coração? Ele fala bem assim, verso 11: eles, porém, não quiseram atender, e me deram de ombro, o ombro rebelde, e taparam os ouvidos, para que não ouvissem. Os homens, ao qual Zacarias estava anunciando a palavra, não queriam ouvir falar da justiça de Adonai, mas pretendiam manter-se na justiça própria. Ele fala assim, verso 12: sim, fizeram seus corações duros como diamante. Está vendo como o coração do homem é? Ele diz, para que não ouvissem a Torá, nem as palavras do Eterno dos Exércitos enviara pelo seu Espírito diante dos profetas que nos precederam. Por isso veio a grande ira do Eterno dos Exércitos. Quando eu clamei, eles não ouviram. Assim também, quando eles clamaram, eu não os ouvi, diz o Eterno dos Exércitos. Ele vai começar a falar de um tempo ao qual é anunciada a Torá, mas a minha mente e a sua mente vai rejeitar, porque a justiça de Adonai, ela é pesada para o coração do homem no sentido de cumprimento, porque vai exigir uma ordem de sedacá, misericórdia, justiça, que muitos não desejam. Por isso, quando ele fala aqui, quando eu clamei, eles não ouviram, assim também, quando eles clamaram, eu não os ouvi, diz o Eterno dos Exércitos. Espalhei-os como um turbilhão entre todas as nações que eles não conheceram. A terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem se voltava, porque fizeram da terra desejada uma desolação. Você ganha e você despreza. É isso que acontece com a palavra do Eterno.
Por quê? Porque depois de 7 intervenções aqui na Paraxá, do Eterno sobre Faraó e sobre o Egito, para que libertasse os Bnei Israel e eles fossem celebrar e sacrificar a Adonai no deserto. Não houve uma resposta satisfatória de Faraó. Ele fez como os homens fizeram aqui com a voz de Zacarias, deram de ombros. Não quiseram ouvir. Não havia interesse de Faraó em obedecer à voz de Adonai. Por isso não adianta você querer justificar Adonai. Ah, mas ele não ouviu porque Adonai fez dele um coração duro. Lembra que Zacarias falou? Eles não ouviram a minha voz, eu também não os ouvirei a deles. A ausência de interesse em ouvir a voz de Adonai está no homem, está em Faraó, está nele. A obstinação, a recusa, a intransigência pertence a Faraó. Não foi Adonai que o colocou nele. Pertence dele. É característica do humano. Uma obstinação, uma recusa. A transigência pertence à natureza do homem. A obstinação é o apego forte e excessivo às próprias ideias. É um homem obstinado. As suas ideias têm que prevalecer diante de uma assembleia, diante de uma comunidade e, mais grave ainda, diante da Torá. Então ele tem esse apego excessivo às suas ideias, eles têm aversão a tudo que se chama Adonai, a tudo que se chama Torá, a tudo que se chama Elohim. Aí sim eu quero que você vá comigo lá no 2 Timóteo, na Brit Hadashah, 2 Timóteo, capítulo 4, por favor. 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ver essa questão do apego excessivo às minhas próprias ideias. Ela tem que prevalecer. Isso é um homem obstinado. Ele não cede. Ele não tem misericórdia. Ele não pratica justiça. Ele se recusa a ouvir a voz de Adonai. É um conceito, uma aplicação estabelecida pelo próprio homem. No capítulo 4 do 2º livro de Timóteo, podemos ler desde o verso 3. Diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças. Então eu vou me ajuntar, eu vou fazer a adesão àquele que vai satisfazer as minhas próprias vontades. Isso é um homem que faz, não é Adonai que junta. Diz assim em outra versão: pois vai chegar o tempo, que já chegou, em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensino de Torá. Não vai querer. Por quê? O ensino de Torá vai existir ordem, justiça e misericórdia. E eu e você não quer ouvir isso. Ele diz assim, não vão dar atenção ao verdadeiro ensino da Torá, mas seguirão os seus próprios conselhos, seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesma uma porção de professores e de mestres que vão dizer a elas o que querem ouvir. Você mesmo e eu vamos escolher os nossos mestres e vamos dizer para ele: olha, fala ao meu ouvido aquilo que eu quero ouvir. Olha o verso 4. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade. Está vendo? Para dar atenção às fábulas ou às lendas. Verso 5. Mas você seja moderado em todas as situações. Freia-se. Adonai está falando. Freia-se você mesmo na sua ansiedade, naquilo que você tem de mais avançado. Eles dizem: seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento. A pastora gosta muito de uma frase que fala assim: sofre o dano, não é isso? Sofre o dano, você sofre o dano, mas seja moderado. Baruch Hashem. Ele diz assim: suporta o sofrimento,
faça o trabalho de um ensinador da Torá e cumpra bem o seu dever como servo de Adonai. Misericórdia e justiça, diz o profeta Zacarias. Aqui, segundo Timóteo, Timóteo traz para mim e para você um passo a passo fácil de entendimento e fácil de entender, para que você não seja um homem com uma mulher com um coração obstinado. Um coração obstinado como tem Faraó. Lá no Êxodo, não precisa ir lá não, que eu vou só ler, nós já lemos, eu vou só lembrar. Olha o que diz o capítulo 5, no verso 1 e 2, diz assim, Faraó diz, Êxodo 5, ele diz assim no capítulo 1, no verso 1 e 2 de Êxodo 5, Faraó diz, quem é Adonai para que eu ouça a sua voz e despeça Israel? Não conheço Adonai, também não despedirei Israel. Ele já conceitua que ele mesmo, como coração obstinado. Por isso que o profeta Jeremias vai falar bem assim, olha, Faraó deixou passar o tempo. Ele não foi moderado, pastor. Ele não foi moderado, ele deixou passar o tempo. Tem um mestre da Torá chamado Maimônides, né? Ele interpreta esse passar do tempo de Faraó aqui, como que Faraó não conseguiu alcançar o arrependimento. Não vai conseguir. Por isso que ele, como representante, líder do Egito, vai perecer ele e o Egito. Olha a irresponsabilidade do homem. Então, o que Maimônides fala, depois Paulo, Timóteo, Hebreus, vai tudo falar sobre isso. Sobre o homem não alcançar o arrependimento porque deixou passar o tempo. Vai lá para você ver isso lá em Jeremias capítulo 46. É a Haftará dos livros dos profetas desta porção. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 46. Ele vai falar assim, que a voz de Faraó não é potente. A voz de Faraó não é a voz de Adonai. Presta atenção no que ele fala aqui no capítulo 46 do livro de Jeremias. O texto começa ali no verso 13. A palavra que falou o Eterno a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei de Babilônia, para ferir a terra do Egito. Então, o profeta já vem anunciando que vai vir um homem, aqui ó, para invadir e estabelecer justiça de Adonai no Egito. Ele diz assim no verso 14, anunciai o Egito, olha a misericórdia de Hashem. Fazei ouvir isto em Migdol, proclamai-o também em Mênfis e em Táfnis. Apresenta-te e prepara-te, pois a espada devora o que está ao redor de ti. A espada vem devorando as beiradas do acampamento. Ele diz assim, por quê? Verso 15. Porque serão derrubados os teus valentes. Não se podem ter em pé, pois o Eterno os abaterá. Multiplicará os que tropeçavam, cairão uns sobre os outros. Dirão, levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Aí vem o desejo de retornar a Adonai. A espada vai oprimir. A espada é um dos instrumentos que os profetas usam muito. A fome, a espada e a peste. São os três instrumentos de justiça que os profetas vão anunciar para chamar a atenção do povo. Ali clamarão a Faraó, rei do Egito. Vai buscar no Egito uma força. Você vai ver que o profeta aqui vai falar assim, olha, a voz de Hashem, Kol Hashem, que nós cantamos, não é a voz de Faraó. Olha só como ele fala, ali clamarão, Faraó, rei do Egito, é apenas um som. Ele coloca para que aqueles que vão buscar no Egito uma força, um apoio, uma estrutura,
ele fala assim, olha, ali no Egito é só um som. Eu coloquei aqui o conceito de som. Som é uma vibração que se propaga pelo ar, não permanece e passa. E passa o conceito daqueles que tomam conselhos com o faraó. Então o som é uma vibração que se propaga no ar. Se você está aqui pertinho de mim, você me ouve. À medida que você vai se afastando, até chegar um momento que você não vai me ouvir mais. A voz de Adonai não é assim. A voz de Adonai você vê. É permanente. Ela vê. Ela é estrondosa. Ela traz a teofonia de Adonai com ela. Mas Faraó não. O profeta diz aqui, ó, apenas um som. Deixou passar o tempo assinalado. Não tem agora o conceito de arrependimento mais para ele. Deixou passar o tempo. Igualzinho a Saul. Vão lá em Hebreus capítulo 12. Muito bem lembrado. Vai lá em Hebreus capítulo 12 para você ver isso também. Você vê que a voz dos profetas é a voz da Torá. Você chega na Brit Hadashah no Segundo Testamento, você vai ver aqui os discípulos de Yeshua fazendo a mesma tratativa, não tem diferença, é a mesma voz. Por isso que é a voz de Hashem. Ela é criadora lá em Gênesis e ela vai ser conclusiva aqui em Apocalipse. É Romanos, Hebreus, né, que eu falei? Hebreus 12, perdão. Vamos ali, Hebreus 12 no verso... Vamos começar antes, né? Vamos no 14, que a leitura aqui é muito interessante. No verso 14 do livro de Hebreus, ele diz assim: segui a paz com todo e a santificação. Sem santificação, ninguém verá o Eterno. Ninguém vê a voz de Adonai. Sem santificação. Verso 15: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Elohim. Está vendo? Para que você não venha perder o tempo. Você não se prive da graça de Elohim. Se chegou o Shabat, celebra Shabat. Se chegou o Pessa, celebre Pessa. Para que você não se prive da graça. São os encontros com Adonai. E de que nenhuma raiz de amargura, está vendo? Brotando, vos perturbe e por elas muitos se contaminem. A raiz de amargura é o grande mal que acomete a humanidade nesses dias, que muitos chamam de depressão. É a amargura de alma, de ser, porque recusou ouvir a voz de Hashem. Brotando isso vai se perturbar você e a mim, porque se contaminam. Olha o verso 16. Ninguém seja devasso ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, que tendo ele ainda de herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Não encontrou lugar de arrependimento, Esaú. Isso ainda porque Adonai fala bem assim, quando Esaú chegar a esse nível de arrependimento, ele vai sacudir os ombros e tirar toda a amargura que há nele, para ele poder alcançar a bênção que Adonai estabeleceu para ele. Fala no microfone, pastor, pela comunidade que está pela internet. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é 27. 27, exatamente sobre a bênção aqui, que o pai deu a Jacó e não deu a ele, né? Isso, então, é o 27 lá no 39 e 40. É, 38. 38. Vai lá, gente. É Gênesis 27, 38. Disse Esaú a seu pai: tens uma única bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou. O mesmo choro lá que ele fala. É o mesmo choro, lá em Hebreus capítulo 12. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: a tua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Tornou-se um mandamento para Esaú. Mas quando te tornares impaciente,
Olha a oportunidade de arrependimento. Isso. Sacudirás o jugo do teu pescoço. Quer dizer, livrará da canga que você mesmo colocou no seu pescoço. Por deixar passar o tempo. O Hebreus fala que ele não acontece isso. Por quê? Olha o versículo 41. Esaú passou a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: os dias de luto por meu pai estão próximos, então matarei a Jacó, meu irmão. Ele manteve o coração endurecido de não arrependimento e o propósito de ser um criminoso. E isso se tornou uma raiz de amargura. E você acha que isso passou, essa raiz de amargura? O que está acontecendo lá em Gaza? Ó, filhos de Esaú. Tinha oportunidade. Raiz de amargura. Ele não aceitou a oportunidade. E Yeshua vai dar o mesmo ensino. Vai lá em Mateus capítulo 11. É o que acontece em Gaza, né? É o que acontece em Gaza. A maior oportunidade ali é raiz de amargura. Contaminou a muitos até os dias de hoje. Exatamente, até os nossos dias. Está Gaza ali como exemplo. Aonde você está indo? Aí Mateus capítulo 11, Yeshua vai fazer a mesma tratativa aqui neste caso. Ele diz ali no capítulo 11, no verso 25: por esse tempo, disse Yeshua, graças te dou, ó Pai, o Elohim do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos. Ele fala assim: olha, eu estou anulando o pensamento do homem sábio, para que todos pudessem ter a oportunidade de entendimento. E revelaste aos pequeninos, aos humildes, aos simples. Sim, verso 26. Ó Pai, pois assim foi o teu agrado, foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos aqueles que estão ainda com as suas cargas pesadas, que você mesmo e eu mesmo colocamos sobre nós, e vos aliviarei. Ele diz assim no verso 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, dizia Yeshua, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E Yeshua está falando assim, o fardo que eu e você colocamos sobre nós mesmos é pesado demais para carregar. Pesado demais para carregar. É isso que acontece quando eu escolho aqueles que vão estar ao qual eu vou estar sob o meu comando. Nós temos aprendido aqui, os professores têm repetido aqui constantemente, a questão daquele que é pastor, a obrigação e a responsabilidade do pastor e da ovelha. Cai nessa questão. Tomai sobre vós o meu jugo, Yeshua falou. E não escolher para mim e para você um comando que não provém de Adonai. Aquele que vai dar direção que não provém de Hashem. É isso que o profeta Jeremias fala, e o que o profeta Isaías vai bater o martelo com ele. Vai lá em Isaías capítulo 30 para você ver. Olha só como ele vai recriminar Israel. Quando Israel deseja, Israel sou eu e é você, deseja buscar uma fonte segura, uma habitação segura, uma habitação que não provém de Adonai, mas que vem de acordo com seus interesses e o meu também. O profeta Isaías, no capítulo 30, o verso 1 ao verso 5, ele diz assim: ai dos filhos rebeldes. O filho rebelde é aquele que não ouve o pai. E Yeshua fala bem assim, somente o pai conhece o filho conhece o pai. Ele fala assim, ai dos filhos rebeldes, diz o Eterno, que toma conselho, mas não de mim, que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. O que eu falei? Você mesmo escolhe aqueles que vão te direcionar.
direcionar de acordo com o que você deseja, para satisfazer as suas próprias concupiscências. Ele diz assim no outro verso, que desce ao Egito. Aqui Egito, onde ali habita Faraó, que só é um som, ele fala. Que desce ao Egito sem pedir o meu conselho, para fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha. Está vendo como eu vou colocando sobre mim um fardo que Yeshua falou que é pesado, não é leve. Ele diz assim, ó, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha. E a confiança na sombra do Egito em confusão, na minha mente e na sua mente, porque os príncipes já estão em Zoan. E os seus embaixadores já chegaram em Ranes. Zoan e Ranes são cidades egípcias, onde ali são centros jurídicos, são centros políticos do Egito nesse período. Todos com seus deuses, sim, sempre sendo direcionado pelos seus deuses, porque todos se envergonharão de um povo de que nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbio. Vergonha e opróbio. Opróbio é o estado e a condição que revela o alto grau de baixeza que você pode conseguir chegar, eu e você. Torpeza, abjeção, degradação que o homem alcançou quando rejeita ouvir a voz de Adonai. É o opróbrio, é a vergonha, é o que provoca uma extrema vergonha para mim e para você. É um vexame, é uma ação que desonra, de humilhação, que ocorre de maneira pública. A vergonha ocorre de maneira pública. Lembra que nós citamos aqui Eclesiastes 12, né? Que mesmo as coisas boas e as coisas más, elas serão reveladas para mim e para você. Nós falamos isso 2 vezes. Vamos lá para a gente ver isso. Depois a gente volta aqui. É porque nós citamos de manhã e citamos hoje novamente. Eclesiastes é o último livro lá. Último livro não. Último capítulo, capítulo 12. Antes de Cantares, deixa eu ver aqui antes de correr. Depois de Provérbios. Acharam aí? Eclesiastes, capítulo 12. É o 13 e 14. Vamos ler do 9 em diante aqui, ó. Porque vai falando de uma sabedoria humana. Olha só, no verso 9 diz assim, do capítulo 12 de Eclesiastes: quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria ensinou ao povo. Estudou, inventou e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras certas, e o que escreveu, reto e verdadeiro. Amém. As palavras dos sábios são como aguilhões, e com pregos bem fixados são palavras colididas dos mestres, as quais nos foram dadas pelo único pastor. Ele está falando do Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac e o Elohim de Jacó. Demais disto, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros. Ele vai falar da sabedoria humana. E o muito estudar é enfado na carne. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Elohim e guarda os seus mandamentos, pois isto é todo o dever do homem. Está vendo? Simples a lição aqui. Simples de Eclesiastes 12. Pois todo é o dever do homem, verso 14. Porque Elohim há de trazer juízo a toda obra, inclusive tudo que está encoberto, seja bom ou seja mal. Então a voz de Adonai penetra no homem e faz assim, ó. Abre, expõe o homem, para que o homem possa reconhecer o teu opróbrio, a tua vergonha. Por isso que o Adonai vai ali intensificar a intervenção no Egito. Isto é, não só Faraó terá pesado o seu coração, mas todo aquele que nele confia. Lembra que nós acabamos de ler Isaías capítulo 30? Olha lá em Êxodo capítulo 10, que é a porção. Até aqui, até a 7ª praga,
a situação era prescrita para Faraó, mas ele vai intensificar. Olha aqui no capítulo de Êxodo 10, verso 1. Ele diz assim: depois disso o Eterno a Moisés: vai ter com o Faraó, pois endureci o seu coração e o coração dos seus oficiais, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que conte a teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que operei entre eles, e para que saibais que eu sou o Eterno. Olha em outra versão, diz assim: Adonai diz a Moisés: vem a Faraó, sim, eu torno pesado o seu coração e o coração dos teus servos. Você está vendo aqui o prejuízo dado. Ele diz assim, até a 7ª praga ele vai falando assim: vai tornar pesado o coração de Faraó, é o coração de Faraó, mas aqui ele vai ampliar, aqui ó, pesado o seu coração e o coração dos seus servos, para colocar os meus sinais no seu seio, para penetrar com sinais de Adonai no seio deles, e para que narres aos teus filhos e o filho de teu filho aquilo que eu brutalizei o Egito, meus sinais que coloquei neles, vós penetrareis, sim, eu, Adonai. Moisés vem com Arão a Faraó, e ele lhes diz assim: assim diz Adonai, o Elohim dos hebreus: até quando te recusarás a responder diante de mim? Despede o meu povo, que eles me sirvam. Até quando você e eu recusaremos a responder a Adonai? É Elias que fala assim: se é Baal, não é? Que ele fala assim: se você é de Baal, serve a Baal, mas se você é de Elohim, serve a Elohim. Você não pode coxar entre dois pensamentos. Você não pode construir um altar para Adonai e do lado um altar para deuses estranhos. Ô Léo, ali quando Salomão está escrevendo Eclesiastes no capítulo 12, que ele fala que o único pastor, ele vai coligir. Coligir significa ali que a palavra será única e tem o objetivo de unir o povo numa única palavra. É uma única voz. Uma única voz. Coligir. É isso o verbo uma única coligir. Voz. Uma única voz. Ouvir o povo inteiro. Porque quando ali de manhã você tocou no capítulo 19 do Êxodo, quando Israel diz: eu não quero. Fala você, Moisés, porque Moisés. Eu não quero falar, não quero ouvir a voz de Adão. O povo ali não havia acontecido isso. Não. Que o povo era um, ouvindo a única voz. Não, o povo erra quando diz: eu quero ouvir a voz de Moisés. Fale Deus com Moisés e você fale conosco. Isso aí não há um objetivo comum no coração do povo. Não é. Por isso que Salomão vai fundo. As palavras do único pastor, vai coligir as palavras do único pastor. É aqui que os comentaristas dizem, ó, nesse momento, isso, único. Aqui não há mais conversa com o Faraó. Você vai ver. Vai terminar a conversa com o Faraó. Não tem mais argumentos para Faraó. Mas Israel precisava aprender. Precisava aprender os sinais que seriam colocados no coração de Israel para ensinar ao seu filho. Agora, Faraó é um mero instrumento na mão de Adonai para ensinar Israel. Por isso que fala-se que ele deixou passar o tempo, agora não tem mais argumento, ele vai chegar à ruína. A ruína, minha e sua, a ruína do homem, é não fazer a vontade de Adonai. Essa é a minha ruína. A minha e sua é não fazer a vontade de Elohim. É preferível a morte. É preferível a morte. Vamos lá em Números capítulo 11. Então, é preferível a morte. Se você fracassar naquilo que Adonai estabeleceu para você, que depende de você, é ruína. Por isso que às vezes, irmãos, você fala bem assim: nós vamos fazer uma visita a tal lugar. A visita que nós fazemos todo domingo ali com os internos. É um lugar hostil, não é um lugar agradável. Você
é hostilizado quando você chega e você é hostilizado quando você sai. Às vezes, domingo passado, nós fomos agraciados pelo Eterno. O Eterno, eu acho que os guardas não nos viram, eles simplesmente abriram as portas e nós fomos, e ali nós sentamos com ele, assim, é um chão. Você já viu quando você dá aula para criança e todo mundo senta ao chão? Ali eles estavam conosco. A maioria idosos. Tinha um homem de 80, o mais velho tinha 81 anos. Numa condição de ruína. Tinha um cego lá. E um carregando o outro. E assim nós estávamos junto a ele. Porque você não pode deixar passar o tempo, porque a sua ruína é não fazer a vontade de Adonai, e não a sua. Porque, Léo, a nossa posição ali é igual de Moisés. Por isso que Moisés fala aqui no capítulo de Números 11, que ele diz, se o Eterno não me atender, que é melhor que eu morra ao ver a minha ruína. Isso. Ver a ruína de não obedecê-lo, de ir lá e levar a palavra. Depois da palavra levada com toda pureza e simplicidade, e eles não atentarem, eles serão responsáveis, porque agora não são mais ignorantes quanto o Torá. Mas o nem sangue o deles já não é diretor, mais nem a gente, nem ninguém é mais ignorante. Isso, exatamente. Não pode endurecer o coração como Faraó. Tem uma coisa muito interessante que o Almi também, agora no Shuri não, mas anteriormente ele dava as suas aulas. Mas ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, não pergunta qual é o pecado deles. Qual foi a transgressão? Qual foi o crime? Não pode perguntar. Para que você, com a sua mente e a minha mente, comece a trabalhar a forma e você deixa de cumprir a ordem de Adonai, quer ir lá e falar. Por quê? Porque senão você deixa de tirar ele da ruína e você também cai em ruína. Aqui, ó, Moisés angustiado aqui, triste aqui, por causa dessa questão. Olha o verso aqui do capítulo 11 de Números, a partir do verso 10. Moisés ouviu o povo a chorar por famílias. Cada qual à entrada da tenda, a ira do Eterno se acendeu grandemente. E Moisés se perturbou muito, porque quando Adonai se acende, se eleva, ele sabe que vai vir juízo e julgamento. Ele vai perturbar, porque Moisés ama o povo. Olha só o verso 11. Disse Moisés ao Eterno. Léo, não esqueça de mostrar a eles que no versículo 1 fala que ouvindo o Eterno, a sua ira se acendeu. Eu não ia falar. E o fogo do Eterno ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. Isso mesmo. O fogo já estava aceso nas extremidades. Por isso que Moisés estava apertado. Estava apertado. Ele estava aqui numa situação muito difícil. Se você ler todo o texto, depois você lê em casa, se você tiver o sentimento de Moisés, você fica perturbado como ele. Olha o verso 11. Disse Moisés ao Eterno, por que me fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o encargo deste povo? Ele está pesado ali de coração, porque me fizeste mal, colocando sobre mim uma responsabilidade tamanha. Olha o verso 12. Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o para que me dissesse, leva em teus braços, como a ama leva a criança no colo, à terra que juraste a teus pais. Já chegou notícia que o povo estava morrendo nas extremidades. Olha o verso 13. De onde teria eu carne para dar a este povo? Contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Por que ele fala que é contra ele? Porque a voz de Moisés é a voz de Adonai. Ele é o representante máximo aqui de Adonai. Ele diz assim, eu sozinho não posso levar todo este povo. É muito pesado para mim, diz ele. Se assim me tratas, mate-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos, não me deixes ver a minha própria ruína. Esse é o coração daquele que traz um povo, leva um povo para um lado, leva um povo para o outro,
traz o povo para si, leva o povo para lá. É esse que vai manipular aqui a caminhada de acordo com a voz de Hashem, porque ele, Hashem, é uma voz única, uma única voz, um único pastor. Não podereis, ele falou, se me fazes assim comigo, tu me mata logo. Se eu achei graça aos teus olhos, diz ele. A eventualidade de sua morte aqui é considerada como uma demissão voluntária de Moisés. Eu entrego o meu cargo porque eu não tenho capacidade para isso. Diante da iminente morte de uma congregação, é esse o sentimento dele. Nessa eventualidade de morte, né, é considerada como uma demissão voluntária de suas funções, por temer não em cumprir a vontade de Adonai. Ele vê nisso a sua ruína. Não cumprir a vontade de Adonai é ver nele a sua ruína. Volta lá em Êxodo capítulo 10. Olha só o que diz o servo de Faraó. Falta 15 minutos, tá? Êxodo, no capítulo 10, verso 7. Diz assim: então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando este homem que nós acabamos de falar, que é Moisés, nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Eterno, seu Elohim. Ainda não sabes que o Egito está arruinado, está destruído? O próprio servo de Faraó já viu, já viu a situação, mas Faraó tinha uma altivez por causa da sua condição. Ele não vai ouvir. Se não ouve a voz de Adonai, não ouve a voz dos seus servos. A cada golpe do Eterno, torna o coração de Faraó resistente. Aqui você vai encontrar várias versões. Resistente, é pesado, né? E é reforçado. Os rabis ensinam que o Eterno dá firmeza a Faraó, a fim de que ele não ceda à adversidade, para que ele não ouça sua própria voz, mas aceite livremente deixar ir, partir o filho de Israel. Vai. Por isso que o Eterno vai intensificar aqui as suas intervenção. Olha o verso 21 aí do mesmo capítulo 10. Ele diz assim: então disse o Eterno a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam palpar. É chamada a densa treva. Adonai diz a Moshe: estende a tua mão contra os céus, e a treva sobre a face de Misraim se apalpa a treva. Elohim inicia aqui a sua jornada de retirada do povo do Egito. Não tem mais volta. Não tem mais volta. A densa treva que ela é palpável, no hebraico é roshek, é uma treva que se pode tocar. Esse substantivo descreve a glória encoberta de Elohim. O Egito não vai mais ver a glória de Elohim. Há trevas. Lembra lá em Bereshit, capítulo 1, a treva habitava sobre a face do abismo? É aí, ó. É essa treva tensa que Adonai precisa ir e lançar a sua voz para que haja luz. Aqui é a mesma coisa. Esse substantivo descreve a glória encoberta de Elohim, como também a escuridão de uma sepultura. É a mesma coisa. É a morte de Misraim. Quando Ana ali ora em 1 Samuel capítulo 2, lá no verso 9, não precisa ir lá não, ele diz bem assim: ela fala, Adonai, guarda os pés dos teus santos, porém os ímpios emudecem nas trevas. Emudecem aqui, ó, numa sepultura. Essa é a oração de Ana. Para que aqueles que multiplicam os pecados, que se tornam tudo em iniquidade, tenham a mesma experiência de Faraó, do Egito, uma densa treva. Olha o verso 28, diz assim: disse a Faraó a Moisés: vai-te da minha presença,
guarda-te de que não mais veja o meu rosto. No dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Não foi Moisés que disse que não quer mais ver o rosto de Faraó. Foi Faraó que disse. Seria muito fácil você ver aquele homem que você insiste para se prostrar-se diante de Adonai, e ele fala assim: eu não quero mais ver. Seria muito fácil Moisés falar assim: ok, terminou minha função por aqui, vou embora. Mas não é assim. Olha em outra versão, mais próxima à Torá, diz assim: Faraó lhe diz: vai longe de mim, guarda-te, não continuarás a ver as minhas faces. Sim, o dia em que vires minhas faces, morrerás. Moshe diz: assim falaste. Você que está falando que não quer ver minha face. Não continuarei a ver tuas faces. Por que eu estou falando, insistindo que nesse texto aqui foi você que falou, Faraó? Assim falaste. Porque Adonai vai mandar Moisés retornar a Faraó para o golpe final. Ele vai pedir para que ele volte ao golpe final. Olha o verso capítulo 11. Olha o verso 4. Ele vai retornar a Faraó. O desejo de Faraó é não ver mais a cara de Moisés. Quantos não desejam mais ver a face de Sandra? Muitos, né? Por quê? Porque traz Torá, juízo e julgamento. Aqui, ó. A minha não, que eu não, coitado de mim. Mas aquele que carrega o fardo que Moisés carrega, traz isso. No capítulo 11, no verso 4, diz assim: disse Moisés a Faraó: assim diz o Eterno, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Disse Moisés a Faraó, então ele retorna a Faraó para o golpe final. Todos os primogênitos da terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todos os primogênitos dos animais. O último golpe. Os rabis falam que esse último golpe se funde com o golpe da treva. Porque se você continuar lendo o texto ali, você não diz que a treva se dissipou. Então, durante as trevas, ainda no período das trevas, houve, segundo os rabis, esse último golpe. Hã? Duraram 3 dias. Não se via nada. Somente no arraial dos hebreus. Diz assim, olha, a morte dos primogênitos vai apresentar que a força geradora do Egito é fraca. Os primogênitos do Egito, as fontes geradoras dele, que dá força ao Egito, é fraco. São os deuses. Olha lá, capítulo 12. Já aqui, numa ordenança de Páscoa. Eu estou um pouco acelerado por causa do tempo. Diz assim o verso 12, do capítulo 12. Isso tudo para que você possa celebrar Pessa. Você acha que quando nós estamos nos preparando para a Pessa, nós vamos à imersão por quê? Simplesmente porque é um período bom de imergir, está calor? Se fosse por isso, nós imergiríamos hoje mesmo. Por que a gente promove uma imersão coletiva antes de Pessa? Para que esses eventos venham até nós e eu escolha servir a Adonai. E não aos deuses do Egito, porque é uma força geradora fraca. Capítulo 12, verso 12. Naquela noite, Pessa, naquele dia. Pessa é um dia só, é uma noite. Ele diz assim: naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito. A fonte geradora do Egito é fraca. Executarei juízo, eu sou o Eterno. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia, um único dia, uma única noite, vos será por memorial,
por memorial, para que você lembre como foi que Adonai agiu no Egito, no coração de Faraó. É isso que ele fala lá, para colocar no seio dos seus filhos. Este dia vos será por memorial, celebrá-lo-eis por festa ao Eterno nas vossas gerações, celebrarei por estatuto perpétuo. E quando você celebrar, haverá uma celebração solene. Pensa, é uma celebração solene. E qual é o cântico que nós vamos fazer? Kol Hashem, a voz de Adonai. Salmo 29, mesmo que não esteja nos nossos cânticos, mas está na liturgia, para aquele que vai fazer liturgia, vai ler. Salmo 29, porque é a abertura, para chamar o povo à atenção. A voz de Adonai ao som do shofar. Que o Eterno tenha misericórdia e habilite os nossos ouvidos para ouvir a sua voz e andar segundo o estatuto que ele prescreve para nós. E o nome dele seja estabelecido para sempre em nós. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Obrigado, Pai, porque a tua palavra ela é reveladora. Ela penetra em nós de tal forma que nós venhamos a meditar em todas as nossas ações, em tudo aquilo que nós precisamos fazer e observar. Cuida dos teus filhos, Pai. Penetre no coração deles, conforme o Senhor fez ali nos Bnei Israel no Egito, para que seja um memorial a tua palavra a cada Shabat para nós, e nós venhamos lembrar de ti em todas as faces das nossas vidas, e assim os ciclos venham se passando e nós venhamos ouvindo a tua voz, em nome de Yeshua, o Messias. Amém.